turma! Tudo bem com vocês? Professor Ricélio Costa com a disciplina de Ciências. No hashtag Estudo em Casa, vamos falar do capítulo 2, na sua continuidade, que trataremos sobre a tabela periódica e os isótopos. Então, nós temos aqui a tabela periódica dos elementos e aqui nós vamos apresentar para vocês as suas particularidades. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que é chamado de períodos, são 7 períodos. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, que é chamado de grupos ou famílias. E as cores é uma identificação de algumas particularidades importantes que nós vamos conhecer. Então, aqui no primeiro grupo são os metais alcalinos, aqui destacado de laranja. De amarelo, nós temos os metais alcalinos terrosos, que está no segundo grupo. Os metais de transição são esses de rosa, que fica nessa parte aqui, tá? Os lantanídeos e os actinídeos, eles estão aqui nessas duas partes. Do 57 até o 71, fica nessa parte aqui, ó. E do 89 até o 103, aqui nessa parte. Então, todos esses elementos químicos, eles ficam aqui, nessa região. Então, nós temos outros metais, que é de azul, fica aqui nessa região. Os não metais, esses elementos de verde. Os gases nobres são aqui no grupo 18. E aí vocês vão ver também os sólidos, que são os de letras pretas. Todas essas que têm letras pretas são os sólidos. Os que são de cor verde são os líquidos, está destacado aqui. E os sintéticos com essa corzinha mais esbranquecidas, tá? Muito bem. Vamos reforçar um pouco mais adiante. Então, vamos aqui nesse esquema, tá? Vamos dar uma olhadinha novamente. Está aqui os grupos do 1 até o 18. São 18 grupos, que também pode ser chamado de famílias. Aqui nós temos 7 períodos, tá? Que fica nas linhas. E as cores para ajudar algumas partes importantes desses elementos químicos, ó. Esse laranja aqui são os metais alcalinos, que a gente já falou, vamos reforçar aqui. Os metais alcalinos terrosos está aqui no segundo grupo, né? Metais alcalinos no primeiro grupo, metais alcalinos terrosos está no segundo grupo. Os halogênios de lilás fica aqui no grupo 17 e os gases nobres fica aqui de amarelo no grupo 18. Então, vamos aqui falar mais sobre a tabela periódica. O que é o período, né? Os elementos estão relacionados, um em cada quadrinho, em ordem crescente de número atômico. Existem 7 linhas, sequências horizontais, cada uma denominada período. Famílias ou grupos. Existem 18 grupos, cada uma das 18 colunas, sequências verticais, é denominada grupo ou família de elementos. Sua organização e classificação é de acordo com suas propriedades semelhantes ou possui importância para a química. Então, o grupo 1 ou 1A é o grupo dos metais alcalinos. O grupo 2 ou 2A é o grupo dos metais alcalino-terrosos. O grupo 16 ou 6A é o grupo dos calcogênios. O grupo 17 ou 7A é o grupo dos halogênios. E o grupo 18 ou 0 é o grupo dos gases nobres. Os elementos dos grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 são denominados elementos representativos. Os dos grupos de 3 a 12 são denominados elementos de transição, sendo que os lantanídeos e os actinídeos são especialmente denominados elementos de transição interna.
metais, não metais e semimetais. Os elementos conhecidos como metais formam substâncias simples que, de modo geral, conduzem bem a corrente elétrica e o calor. Os elementos denominados não metais, alguns os chamam de ametais, formam substâncias simples que, ao contrário dos metais, não conduzem bem o calor nem a corrente elétrica. Alguns chamam de semimetais alguns elementos que apresentam propriedades intermediárias entre as do metais e as do não metais. Então, metais, não metais e semimetais têm esse esquema por cores. Então, os metais são esses de amarelo, tá? Os semimetais de rosa, os ametais de lilás e os gases nobres, ó, de azul. Eles ficam representados nessas posições, tá bom? E agora vamos falar dos isótopos. São dois ou mais átomos que possuem o mesmo número atômico, representado pela letra Z, e diferentes números de massa, representado pela letra A. Isótopos sempre pertencem ao mesmo elemento químico, pois possuem o mesmo Z e são, portanto, representados por um mesmo símbolo. Então, gente, nós temos aqui a representação de um elemento químico. Esse C é chamado de carbono. Então, aqui no número acima é a massa, é o número de massa. E nesse número abaixo é o número atômico. Então, observe que o número atômico é o mesmo, ó, 6, 6, 6. Então, mesmo o número atômico só muda o número de massa. Então, aqui o carbono, no carbono, seu número atômico é o 6. Neste outro exemplo, é o oxigênio. O seu elemento químico, a letra representativa é o O, tá? Então, na parte de cima é o número de massa, ou massa atômica, e aqui abaixo nós temos os números atômicos. Então, observe que se repete, é o mesmo número atômico, no caso 8. Só muda o número de massa. E o K é o elemento químico que se chama potássio. Então, o número atômico aqui é o 19, ou seja, o 19 é o número que se repete. Por quê? Porque é o mesmo número atômico. E o diferente número de massa, que fica aqui na parte superior. Então, quando dois ou mais elementos têm o mesmo número atômico e diferente número de massa, nós estamos falando dos isótopos. Então, vocês vão resolver essa atividade proposta. Está no livro, entre as páginas 47 e 51. Então, de acordo com a tabela periódica dos elementos, vocês vão preencher a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão observar esses elementos químicos nessa ordem. Carbono, representado pela letra C, oxigênio, que é o O, e o nitrogênio, que é o N. Lá na tabela periódica, vocês vão identificar esses três elementos químicos e vão identificar se eles são metais, não metais ou semimetais. Coloca a letra correspondente. Aí vocês vão para as outras alternativas. O boro, que é o B, silício, que é o Si, e o telúrio, que é o Te, lá na tabela periódica, esses três também é uma dessas três alternativas, metais, não metais ou semimetais. E por último, a prata, vocês vão identificar lá com Ag, o ouro é AU e o cobre Cu, e vocês vão ver pelas cores o que eles são. Então, vocês vão colocar as letras correspondentes aqui para dizer o que é que eles são, metais, não metais ou semimetais. Na segunda questão, vocês vão ler enunciado. São dois ou mais átomos que possuem o mesmo número atômico e diferente número de massa. Nós estamos falando da definição de quê? De isótonos. Isótopos, isóbaros ou periódicos. Marcar uma alternativa. O número atômico Z é o mesmo número de prótons, que é P, e o mesmo número de elétrons, que é o E. Qual o número de nêutrons do enxofre em destaque? Então, nós temos aqui o elemento químico enxofre, representado pela letra S. E aqui nós temos o número de massa, 32, e o número atômico, 16. Então, através dessa fórmula, vocês vão descobrir, pelas letras, quantos nêutrons tem neste elemento químico, que é o enxofre. Aí vocês vão marcar a alternativa.
Na quarta questão, né, a tabela periódica vai estar na página 48. Então, de acordo com a tabela periódica, você vai determinar o valor. Então, aqui vocês vão observar que esse modelo aqui está conforme a tabela periódica do livro. Nessa numeração aqui abaixo vai estar a massa atômica, que é o número de massa, e aqui em cima vai estar o número atômico. O número atômico sempre é menor do que o número de massa. E aqui a representação do elemento químico, o zinco, que é o Zn, tá? Então, se eu fosse perguntar, eu quero saber qual é o número atômico do zinco. O número atômico é 30. E se eu fosse perguntar qual o número de massa ou a massa atômica do zinco? 65,4. Se vocês quiserem arredondar e deixar o número só o 65, também pode. Vocês podem desprezar a vírgula e o número após a vírgula. Vocês podem deixar só o número exato, tá bom? Então, vocês vão colocar aqui só os números atômicos do alumínio, do potássio e do flúor. Essa letra aqui é o que está na tabela periódica. E aqui no item B, só a massa atômica do hidrogênio, do selênio e do carbono. É só um número, tá bom? E na quinta questão, mais uma vez de acordo com a tabela periódica, nós vamos explorar a questão dos grupos, que cada elemento químico pertence. Então, vocês vão procurar o titânio, Ti, e vão observar em que grupo ele participa, de qual grupo ele é. Assim, vocês vão fazer também com o cloro, com o cálcio e com o ferro. Vão identificar os grupos e dizer de que grupo eles pertencem. Então, concluí aqui a nossa aula. Tem o nosso livro didático aí, tá aqui as páginas. Concluindo aqui a nossa aula, hashtag fique em casa.